De acordo com o Rocha Pombo, que é um dos autores que eu sempre uso aqui para preparar as aulas, e eu faço questão de citar a fonte quando eu estiver falando desse tema dos nativos, dos índios do Brasil. Por quê? Porque os autores eles sempre trazem enfoques diferentes. E às vezes um desses povos indígenas, às vezes tem dois, três nomes diferentes. E aí um autor cita um nome, outro cita outro. Então, é bom dizer qual autor que eu estou usando, porque se você for ler sobre o mesmo assunto em outro autor, às vezes você vai encontrar uma coisa que aparenta ser totalmente diferente. Mas não é nem que os autores estão dizendo coisas diferentes sobre a mesma coisa. É que essa coisa ela é tão complexa, a gente sabe tão pouco sobre ela, há tanta especulação sobre esse assunto, que os autores acabam não concordando como em outros temas, por exemplo. Né? Você vai estudar as capitanias hereditárias, você pega vários autores e é meio que uníssono, né? Todo mundo fala a mesma coisa, com palavras diferentes. Por quê? Porque aquele conhecimento está, de certa forma, mais solidificado, então não tem como você ficar divergindo. Então, pronto. O Rocha Pombo, essa aula de hoje eu preparei utilizando o Rocha Pombo. Então, segundo o Rocha Pombo, os nossos índios, todos os índios sul-americanos, a leste dos Andes. Então, deixa eu mostrar um mapa. Espero que dê para ver. Ó, então, aqui a gente tem um mapa, né? Da América do Sul. Então, os Andes é uma grande cordilheira, né? Que desce por essa região aqui. Tá certo? Pronto. Então, a leste dos Andes, todos os povos indígenas, segundo o Rocha Pombo, originaram dos Aimarás. Os Aimarás eram um grupo indígena que vivia mais ou menos aqui, onde é Peru e Bolívia. Então eles teriam, no decorrer de milênios, migrado para o sul, contornado o extremo sul da Cordilheira dos Andes e começaram a subir pelo território que hoje é o Brasil, em dois grandes blocos. Um bloco vai subir pelo litoral e outro vai subir aqui pela bacia do Rio da Prata, que fica aqui na divisa de Brasil e Uruguai, e vai subir pelo sertão do Brasil. Então tem aqui, por exemplo, o Rio Paraná, né, que é um dos que vai formar o Rio da Prata. Então, subindo pelo Rio Paraná, você vai para o interior do Brasil. Então, resumindo, de novo, repetindo. Aimarás, região da Bolívia e do Peru, vão migrar para o sul, contornar o extremo sul da Cordilheira dos Andes e vão começar a subir rumo ao norte. Um grande grupo vai migrar lentamente pelo litoral e outro vai migrar pelo interior. Todos em direção ao norte, tá bom? E, de acordo com ele, é daí que vem a origem do indígena que vivia nas terras brasileiras quando os europeus chegaram aqui. Ele diz o seguinte, como é que a gente pode saber disso? Segundo ele, os índios brasileiros, vamos falar assim, conservaram traços que permitem que nós os identifiquemos como descendentes dos Aimarás. Mas eles não mantiveram toda a tradição desses Aimarás, e ele diz que há um declínio cultural. Muita gente, né, a maioria das pessoas não gosta dessa expressão, declínio cultural, porque cada cultura é uma cultura, isso é relativo. Mas eu vou usar essa expressão sim, porque não vou discutir isso agora, mas o que eu quero dizer com declínio cultural? O que o Rocha Pombo quer dizer? Um determinado patamar cultural, vamos dizer, por exemplo, do ponto de vista técnico. Então, os Aimarás tinham um patamar técnico aqui. Eles eram sedentários, eles praticavam agricultura, tá. Os descendentes deles, que desceram, contornaram a Cordilheira dos Andes e se estabeleceram onde hoje é o Brasil, eles decaíram desse patamar. Então, um declínio cultural nesse sentido. Mas não só no sentido técnico ou no sentido material. Também no sentido, vamos dizer assim, no sentido cultural, do ponto de vista das artes, ou então do ponto de vista moral, tá? Mas enfim. Então, a gente sabe
De acordo com Rocha Pombo, a gente sabe que eles são descendentes longínquos dos Aimarás e sabe que eles decaíram culturalmente em relação aos seus antecessores. Tá bom. Aí, o que acontece? O que eu falei ontem, né, mas não cheguei a mostrar num mapa. Esse outro mapa aqui. Então, esse aqui é um mapa da presença indígena, né? Eu espero que dê para ver bem. Aqui vocês têm uma legenda com o nome dos principais grupos e as cores correspondentes. Então, se você olhar, esse blocão amarelo aqui é o dos tapuias, que é esse bloco que vai subir do extremo sul, lá do fim da Cordilheira dos Andes, pelo interior, pela Bacia do Prata. Os tapuias, o bloco amarelo. E esse bloco laranja, mais no litoral, que entra aqui um pouquinho no miolo e tal, é o bloco dos tupis. Tá? Então, ontem eu não falei que os dois grandes grupos de indígenas brasileiros eram os tupis e os tapuias? Então, os tupis são esses que vão subir pelo litoral e se estabelecer, e os tapuias são os que vão subir pelo interior e se estabelecer. Tranquilo? Repetindo, pessoal, todo esse conhecimento ele tem muito de conjectura, tá? Muito de hipóteses. É complicado estabelecer um conhecimento seguro sobre isso, porque isso é recuado demais no tempo. As fontes são muito raras, são muito imprecisas, então isso é trabalho de antropólogo, isso é trabalho de arqueólogo, ok? Então é uma possibilidade, tá? É uma hipótese. Bem, os tapuias vão dar origem àqueles povos que eu falei ontem para vocês. E os tupis, aqueles outros. Deixa eu ver se eu acho aqui que eu já repito para vocês. Não está aqui nesse papel não. Enfim, como a gente não tem pressa, devagarinho eu vou contando para vocês a história. Hoje eu acho que clareou um pouquinho mais o que eu falei ontem já. E eu ainda quero ver se eu trato de um por um esses principais subdivisões dos tupis e dos tapuias. Tupiniquins, aimorés, goitacás, enfim, todos eles. Eu quero ver se eu trato rapidamente sobre cada um deles para a gente poder ter uma visão ampla. Porque esses indígenas vão estar presentes em muitos episódios da história do Brasil colonial. Então tem, por exemplo, tem as 7 missões lá no sul dos jesuítas. Isso é um grande episódio da história do Brasil. Tem a luta contra os franceses, que vai haver franceses aliados com um grupo indígena e os portugueses vão estar aliados com outros. Vai ter vários capitães donatários nas capitanias hereditárias que vão ter problemas e vão ter guerras contra os índios. Então é preciso conhecer um pouco, ter uma imagem geral desses grupos indígenas, porque eles vão recorrentemente aparecer na nossa história no decorrer do século XVI e XVII, principalmente. Tá bom? Então é por isso que a gente tem que ter essa visão geral. Pacientemente a gente vai tentando construir aí, tá bom? É isso, um abraço.